Boa noite, professor Paulo Nogueira. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu. Professor, chegamos praticamente ao final de 2021 com a taxa de juro altíssima. Para falar de forma didática para os nossos telespectadores aqui da TVT e ouvintes da Rádio Brasil Atual, professor, como é que a gente pode interpretar esses números? O que vem pela frente? O Brasil está numa situação muito difícil, o Banco Central está numa situação muito difícil, porque a economia está muito fraca, basicamente estagnada, com desemprego muito alto, subemprego muito alto, e também uma taxa de inflação expressiva, de quase 11% em 12 meses. Então é uma estagflação com a inflação provocada por choque de custos. E o Banco Central, na verdade, só tem um instrumento importante, que é a taxa de juro. E esse instrumento é um instrumento pouco eficaz para combater uma inflação que não é provocada por excesso de demanda. Então o Banco Central sobe os juros, vem subindo desde o início do ano, depois de ter trazido juros muito baixos durante a pandemia, e esse aumento da taxa de juro pode sim ter efeito sobre a inflação, mas vai ser à custa de agravar as pressões recessivas na economia. Sim. Professor, a pesquisa Genial Quest, que saiu agora no começo da semana, mostrou que há uma insatisfação da população subiu, na verdade, a insatisfação da população com relação à inflação. Às vezes eu fico achando que muita gente não sabe o que quer dizer inflação, mas a gente ir no supermercado e ver que aumentou demais o preço de algo, a gente sabe que tem alguma coisa errada, que a inflação é isso, né? Que está impactando de alguma forma no nosso bolso. Essa mesma pesquisa traz que 41% dos eleitores colocam a economia como um ponto central ali na escolha do candidato para 2022. De fato, a economia vai estar no centro desses debates de propostas eleitorais para o ano que vem. Na opinião do senhor, o que precisa ser colocado, talvez, como uma solução para o que a gente vive hoje? Olha, a inflação, sem dúvida nenhuma, é uma grande preocupação, porque ela subiu muito. E olha, quando a gente fala da inflação, a gente olha sobretudo para o índice oficial de preços, que é o IPCA, que é calculado pelo IBGE, que serve de referência para o Banco Central na execução do regime de metas, né? Mas a inflação para os setores mais pobres, medidas por outros índices de preços, é ainda mais alta. Então, a inflação o que é? É uma alta generalizada dos preços, e quando ela atinge itens da cesta básica, itens que são pesados para aqueles que têm renda mais baixa, aí ela se torna ainda mais regressiva, ainda mais concentradora de renda. E provoca recessão também, na medida em que a inflação corrói o poder de compra do salário e derruba a demanda que já vinha fraca, não é? Quanto à eleição, se você olhar para trás, digamos, há 6 meses atrás, 8 meses atrás, havia uma percepção de que talvez o Bolsonaro pudesse se recuperar com a melhora do quadro econômico. E isso não aconteceu. Pelo menos não, até agora não. A situação econômica continua difícil, se tornou até mais difícil do que era. O PIB estagnou, o desemprego altíssimo, a inflação subiu, a renda está caindo. Então, o impulso que alguns partidários do Bolsonaro esperavam para ele no campo da economia não veio. Ao contrário, tem vindo um fator negativo para ele, né? Ainda falta um ano para a eleição, um pouco menos de um ano. Pode ser que até lá se consiga melhorar o quadro, mas até onde eu posso enxergar, não acredito, viu? Acredito que o quadro deve continuar muito difícil. O Banco Central subindo a taxa de juros, como se fez até agora, e anunciando que vai continuar subindo no início do ano, ele pode jogar a economia que está estagnada num declínio do nível de atividade, numa recessão aberta, o que agravaria ainda mais a situação do mercado de trabalho e, evidentemente, colocaria menos chances para o Bolsonaro como candidato à reeleição. Professor, ainda sobre essa questão, ele tocou num ponto muito importante, que é essa questão de interpretação quando você vai ao supermercado, as compras, a feira ao supermercado, ao posto de gasolina. Esta semana saiu uma pesquisa da FEComércio, se não me engano, aqui em São Paulo,
que mostra que os shoppings, as salas de comércio, centros de compra estão lotados de gente, de pessoas. Mas isso não significa efetivamente vendas, né? Então isso já mostra um reflexo de como a economia está chegando ao final do ano. Professor, a longo prazo, o que a gente pode esperar para 2022? Estamos chegando ao final de 2021, capengando, milhões de desempregados, a fome batendo a porta de milhões de brasileiros. A pergunta é, 2022, o que esperar para 2022, professor? Olha, eu não quero ser negativo, nem fazer previsões sinistras, mas a minha percepção é que o quadro em 22 não será mais favorável. Tende a ser menos favorável, mais desfavorável do que foi em 21. Ou seja, por quê? Porque o PIB pode até cair, não digo que necessariamente vai cair, mas não parece que vai crescer de forma significativa, o mercado de trabalho vai continuar muito pressionado, a inflação muito alta, não há sinais de melhora do quadro social. Bom, vamos dizer assim, não quero prever uma piora, mas vamos dizer que o quadro continuará tão difícil, provavelmente, do quanto foi em 21. Sobretudo para os mais pobres, os mais vulneráveis, né? E você tem um quadro de fome, de concentração de renda, de desemprego, que infelizmente não vai melhorar, porque falta um ingrediente essencial ao Brasil, no meu entender, que é governo. Você tem um governo que tenha planos de ação, que tenha uma ideia construtiva de como colocar a economia em movimento, e isso nós não temos no Brasil, não temos já há alguns anos, né? Desde o governo Temer não tínhamos, no final do governo Dilma não tivemos, e agora o governo Bolsonaro menos ainda, né? Professor, qual a sua avaliação sobre o ministro Paulo Guedes? O ministro Paulo Guedes é um fracasso. Eu digo isso sem satisfação, assim, porque a gente não quer que o Brasil se veja numa situação tão ruim. Mas ele veio para Brasília com ideias muito radicais, muito ultrapassadas, que não são mais aceitas nos países que as exportaram originalmente, um liberalismo radical. Não conseguiu implementar nem isso, ou pedaços disso apenas, e foi se acostumando, se acomodando a um governo desorganizado, de extrema-direita, confuso, e surpreendendo a muitos que julgavam que ele era um purista, ele se mostrou capaz de engolir muito sapo para continuar no cargo, né? Então, perdeu a credibilidade de maneira muito nítida, né? E já não tem muito a oferecer mais, na minha opinião. Exatamente. Inclusive, não há nada o que esperar dele até 2022. Nada. Ele, em condições melhores, quando o governo tinha mais força, não conseguiu fazer nada de apresentável. Agora que o governo está nas mãos de um Congresso dominado pelo Centrão, que tem uma pauta que não é uma pauta macro, né? É uma pauta um somatório de propostas setoriais, de interesses individuais, que não apresentam nada de consistente para o país como um todo. Então, só por isso é que pessoas como eu saíram dos seus cuidados, foram às ruas várias vezes esse ano para pedir o impeachment desse presidente, porque ele não tem condições de ser presidente. Não tem condições no plano econômico, que é o nosso assunto agora, mas não tem condições em quase nenhuma área, ou nenhuma área. Então, o Brasil está enfrentando o maior desafio em termos de saúde pública, que foi a pandemia, que ainda não acabou, com o pior governo da sua história. E o resultado está aí. O resultado está à vista de todos e é um desastre. Eu ainda me espanto, viu? Vou te dizer que o Bolsonaro ainda tem 20% ou algo assim, 19%, de pessoas entrevistadas em algumas pesquisas dizendo que o governo é ótimo e bom. Eu realmente não consigo entender isso. Não sei em que mundo vivem as pessoas que consideram esse governo ótimo e bom. Eu digo isso sempre, isso ao analisar pesquisas, e eu fico chocada com esses 20%. Me chocam todas as vezes. Choca. Né? Professor Paulo Nogueira, foi um prazer te receber, viu? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer. Obrigado a vocês. Até. Abraço.